Boa noite. Olá. Sejam bem-vindos a mais uma aula de educação aromaterapêutica. E hoje a gente vai estar conversando com a Nicole sobre adolescências, né? O adolescente emocionalmente, né? Como seria isso? E hoje a gente traz um adolescente, Ramon, de 13 anos, para conversar com a gente. Bora lá? Dar uma chamada na Nicole. E ela também vai estar conversando com a gente sobre a orientação. Será que foi? Vamos lá, os conflitos e relações, né? Da adolescência. Guardando a Nicole responder. Os conflitos e relações, né, dos filhos com os pais traz à tona uma série de questões, principalmente emocionais, né, onde na aromaterapia a gente trabalha com vários óleos essenciais, mas para isso a gente também precisa de uma orientação, né, sabendo que essa orientação ela é com um pedagogo, um psicólogo. Oi, Nicole, eu já mandei aí. Só aguardando você responder. Tá bom? Oi, Mi. Então, são várias questões na aromaterapia e na orientação que a gente trabalha com adolescentes, né? E falando um pouquinho sobre a adolescência, gênios, as formas e a capacidade dos pais de encontrar. Hello, só aguardando ela chegar. Olha só, de novo. Boa noite. Eu não sei o que acontece. Quando você me chama a câmera, você que tá para outro lado. Sério, ela fica emocionada. Exatamente. Olá a todos. Boa noite. Ouviu? Olá. Ai, por que tá com essa cara? Oi, meu amor. Falando de adolescentes e de emoções, olha ele aí. Olha Vai ter ele uma aí. conversa, ó, muito Verdade. boa. Esqueci de desligar a televisão. Mas E mal. olha, eu estava fazendo um. E não dá para Oi. ver aqui, ó, na tela porque está brilhando, mas eu estava fazendo uma aula para adolescentes, estava acabando de preparar, aproveitando que a gente já ia ter essa live e já preparando o material. Sim. Então, e falando de adolescentes, aí eu trouxe ele para conversar, né, com a gente. Nada melhor, né, do que um adolescente para estar falando dessa estrutura emocional, desse contato com os pais, né, vida ainda mais nessa pandemia, né, como deve ter sido para alguns pais, a dificuldade de se conectar com os filhos novamente, né, e tudo traz, né, o emocional à tona. Eu falo que a adolescência é onde a gente tem um pico de emoções da infância, né, sempre. Então a gente tem que ver pelas estruturas dos pais. Aí você quer começar aí? É porque assim, a adolescência, ela é a fase do desenvolvimento que ela é mais rotulada, né? Porque Uhum. até mesmo antes de entrar na adolescência, das crianças entrarem. Oi, Cláudia! Até mesmo das crianças entrarem na adolescência, os pais já ficam, ai, porque a adolescência dá trabalho, ai, porque quando chegar nessa fase. Então, assim, o que acontece na adolescência e que os pais ainda não compreenderam é que todo o aprendizado da criança ela usa para formar a sua personalidade. E quando esse adolescente ele é embasado, muitas vezes numa postura ou muito dominadora ou muito é, permissiva, quando ele chega na adolescência, ele tem um desequilíbrio. Porque quando os pais são muito dominantes, ele se mostra agressivo, ele se mostra rebelde a essa postura. E quando os pais foram muito permissivos na infância,
ele mostra a falta de respeito, a falta de limites que ele não Sim, teve, né? Então, assim, eu não posso mimar meu filho. Tem para falar, mas eu não posso mimar meu filho? Pode. Só que tudo tem seu tempo, não é o tempo inteiro. Tem hora que ele precisa aprender. Outra coisa que verdade. acontece na adolescência é que as crianças, elas não sofrem frustrações. E quando eles chegam na adolescência, o que está acontecendo com esses adolescentes hoje é que eles não foram preparados para viver em sociedade. Porque os pais Bem, não deram estrutura emocionais, porque os pais não ensinaram regras, né? E ainda há muitas concepções erradas do educar, muitas concepções erradas do corrigir. E isso, ao invés de você acolher o sentimento dessa criança que está se tornando adolescente, né? Você acaba agredindo ela, você acaba magoando ela e você não acolhe o sentimento. E aí na sim, adolescência, que ele está formando a personalidade, ele extravasa tudo que ele aprendeu. O que ele aprendeu? Agressão, violência, né? sim, Então a gente precisa ter o equilíbrio desde a infância. com certeza. Né? A estrutura deles, principalmente nessa fase, é um aprendizado para o resto da vida. Né? É onde o afeto dos pais é que vai torná-los, né, as pessoas de amanhã. Seriam essas pessoas de amanhã mais compreensivos, né? Tolerantes até, lógico, não vão ser baratas de sacristia, mas obter a tolerância, né? Porque tudo tem o seu pró e contra. A gente não está desenhando e nem moldando um perfil de boneco, não. A gente está moldando pessoas que possam interagir em grupo, né? Ter uma compreensão com os seus, né? E até uma formação de família, né? Ele não pode levar o que os pais trouxeram para esta, né? Porque os pais ainda que com grande conflito, né, entre si, quando o filho chega na adolescência, eles se espelham no que os pais fizeram com eles. Muitos fazem isso, né? Então, onde você tem que estar domando esses dois lados, a criança começa a sair, ela começa a ter amigos, né? Tem pais que não permitem amigos dentro de casa, que eu acho isso um mau tamanho, né? Sim, você tem que fazer esse acolhimento, tanto dos amigos quanto do seu filho, né? Mesmo porque não importa a origem da criança que seja amigo, e sim o afeto que ele tem para o seu filho, né? Exatamente. O povo inventa de ligar justamente na hora da. Então, assim, tudo isso traz essa estrutura, né? Hoje a gente fala muito de inclusão e exclusão. Se eu não abraçar o meu filho e o amigo do meu filho, isso pode também excluir o meu, né? Eu vejo dessa forma, porque o amigo do meu filho, ele pode até morar em locais que eu não goste, mas se eu der o afeto, ele protege meu filho e se protege. Ele E, pode encontrar e o afeto. e não é só isso. É você permitir que a criança conheça outras famílias, você permitir que a criança conheça outras realidades, né? Meu filho tem um amigo muito rico, não vou deixar ele nunca. Meu filho não tem roupa para ir lá. Mas assim, se eles estão querendo acolher o seu filho, você acha mesmo que eles estão ligando para roupa? Às vezes, o que acontece é que os pais não entenderam ainda que essa criança, ela já tem uma É a personalidade. conexão mesmo. Tá ruim? Sim, é que deu uma baixada aqui no volume por causa da ligação. Mas ela Ai, volta daqui a pouco. então, o que muitos pais não entendem, aqui tá tudo no máximo. O que muitos pais não entendem é que a proteção, ela tem um limite. E se a gente antecipa, porque os pais, eles não entendem o educar como um processo, né? Sim, Amanhã eu vou ensinar meu filho a colocar água. No outro dia, eu vou ensinar meu filho a fazer comida.
Mas é um processo, e esse processo é demorado. E a gente tem que começar esse processo do educar desde a É infância. normal. Então, assim, assim, a criança ela tem que começar por onde? Pelo começo. E o adulto, como já é muitas coisas já são automáticas, ele não começa pelo começo. Ele começa já pelo Sim, meio do processo e quer que a criança entenda. E aí, quando né? ele chega na adolescência, muitas vezes tem coisa que ele ainda nem entendeu, porque o processo foi cortado. E aí ele não Sim, sabe. e é muito, Sabe o início, é né? muito ruim. A visão. Então, que nem a exclusão. Os pais, eles não ensinam o filho a selecionar, eles não ensinam o filho a escolher aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Não ensinam consequências. Sim, Porque se a gente não ensinar para as crianças que toda ação tem uma reação, nossa, já. eles não vão descobrir sozinhos. E aí é o que está acontecendo hoje com os adolescentes. Porque todo mundo fala que eles são geração Nutella, mas a geração Nutella foram os pais que não souberam educar. Não souberam educar, gente. Eu falo, tô sem medo. Porque não ensinar, não acolheram o sentimento dessas crianças. E essas Sim, crianças é o hoje que eu falo. estão morrendo, gente. É sério isso. Se vocês pegarem a lista da ONU de adolescentes que se suicidam, é enorme. Eu acho que a Sim, última vez que eu vi, e foi em setembro amarelo, que eu fiz uma postagem, era em 45 minutos um adolescente de 13 a 29 anos se mata. Porque não consegue viver no mundo, não foi preparado. É sim, falta de preparo. Não tem estrutura emocional, não tem estrutura para interagir, não tem estrutura para se conhecer, porque ele também não entende o que ele sente. Porque ele não foi verdade. amparado. Sim, é o que eu falo. O que você pensa quando eu falo geração Nutella? A nova geração seria, né? Mas você acha bom falar que é uma geração Nutella? Bom, ser uma geração nova é cada vez mais, né? Então, mais ou menos, vai, mais ou menos. Mais ou Um menos. pouquinho mais ou menos. E quanto à relação dos pais com os filhos? Olha, eu sei, pelo que eu sei, alguma relação com alguns pais, com alguns filhos, de algumas famílias, pode ser que sim, e pode ser que não. Algumas não estão boas e outras estão ótimas. Isso não é problema. Também, Qual foi a coisa mais difícil de ter ficado em casa com os pais? bom, É, para falar a verdade. Não precisa ter nada, medo. Nada. nada. Sempre gostei de ficar com minha mãe, com meu pai, então não foi nada ruim. Nada ruim. E o que você pensa dos seus outros amigos? O contato, as dificuldades? Alguns eu sinto até saudades e outros mais ou menos, porque de vez em quando converso com eles. Pelo WhatsApp. Tá, e como foi seus sentimentos embora isso? Normalmente. Normal. Você não sentiu saudade, né? Não teve picos emocionais de conversar com alguém? Picos emocionais não. Até saudade até vai, mas agora picos emocionais não muito. Né? É engraçado, né? Ele fala assim, porque a gente tem muito contato com os amigos, né? Mas a gente vê que eles são de um grupo muito gostoso. Eu tenho eles todos no Zap, né? Então a gente conversa, eles montam um grupo e a gente fica conversando entre si, né? Por isso que ele fala assim, para ele foi bom estar em casa, né? Esse agrupamento. Mas as crianças em si, a gente sabe que não foi assim, né? E teve essa grande dificuldade, principalmente no emocional. As meninas que entraram aí, Michele, Jana, sejam bem-vindas. É o Alexandre, tá? Entrou a Aline, a Patrícia. O pessoal está falando sobre as emoções da adolescência, né? Eu falo que assim, o Ramon, eu falo que é puro doce, né? É muito fácil lidar com ele, mesmo porque a gente entende ele. É e não é, né? Porque o emocional dele também dá picos, lógico. Ele está com um pouco de vergonha, mas aí a gente sabe que a saudade de uma criança ela é incomparável com a saudade de um adulto.
né? Essa fase de estar fora, longe dos amigos, é muito importante. Eu acho que foi um dos picos emocionais das crianças, né, nessa pandemia. E, lógico, eles trouxeram à tona vários resquícios, às vezes agressividade entre irmãos, porque estar com os irmãos já é diferente, né? Estar com os... Olha, Não, estar, né, com os irmãos é diferente, né? O agrupamento já se faz assim, pô, eu queria estar com meus amigos, eu queria estar conversando, né? Em todas as relações a gente sabe que teve muitos picos emocionais. E claro, muitos pais não entenderam que essa falta da amizade, né, ela traz certas emoções. E lógico que isso vai machucar durante um tempo as crianças. Tanto é que hoje elas têm medo de estarem, né, com os amigos, né, porque ouviu muita coisa. Se acha que esse marketing em geral não fez nada com o emocional dele, gente, tomem muito cuidado, porque a gente está vendo dentro da terapia, a gente está vendo crianças atormentadas e ainda com picos de depressão tamanha, porque não sabe se o amigo é bom, né? Se o amigo ainda está com ele. Porque você tirar do jeito que foi tirado um adolescente de perto do outro, ele trouxe um transtorno muito grande. Eles podem, lógico, ter passado por agressões dentro de casa, né, por silêncio, porque não é fácil você ver um filho calado e perguntar para ele o que foi. E ele falar nada. Dói na mãe e a gente sabe que dói no filho, porque ele não vai saber expressar essa emoção direito, né? As amizades, sim, isso, Jana. Então, saudade das amizades, sim, é geral, né? Então, saber que isso, dar essa estrutura, né, para os seus filhos, para essa volta, mesmo que diferenciada, né, na escola, com os professores, ela é muito importante, né? Como educadora, Nicole, o que você fala sobre essa estrutura? ela é essencial, né? Vamos falar a verdade. Essa estrutura ela é essencial. E o que acontece é que tem muito pai que não sabe também mediar, porque não sabe nem o que sente, como que ele vai ajudar o filho. Então, quando a gente fala do desenvolvimento emocional até do adolescente, é muito complicado. E é ainda mais complicado do que o da criança. Porque o adolescente, muitas vezes, ele tem mágoas guardadas, né? A criança está gerando, né? Algumas atitudes são geradas na infância. Mas o adolescente não, ele já tem marcas enraizadas emocionais. E com essa pandemia, a falta de controle deles, dos pais não saberem o que fazer, isso complicou muito, muito. Eles têm aula online. E tem pai que fala, mas eles se veem na aula. Gente, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Para nós não foi a mesma coisa. Você acha que uma criança é criança que brinca, e o adolescente ele ainda é uma criança porque ele ainda não é um adulto, né? Ele ainda está formando a sua personalidade para inserção no mundo adulto. Então assim, ele ainda está formando sua personalidade, ele ainda está se mexendo, se moldando. E aí veio essa quarentena, veio essa pandemia, que nunca ninguém, né? Nós não tínhamos passado por isso. É claro, no Não, começo todo mundo ficou perdido. Mas o pior é que muitas vezes a gente perdeu a esperança, porque a gente não sabia o dia de amanhã. A gente sim, não sabia o que falar para os adolescentes. Esse momento foi muito compreensível que todos perderam. Só que tem sim, pais que estão perdidos até antes da pandemia. E aí essa criança, nesse período de pandemia, ao invés de ter um acolhimento, ficou muito mais perdida, ficou muito mais sozinha. E aí o que acontece? Ela se isola, né? Ou ela só conversa com amigos, ela não conversa com os pais.
Então, às vezes, os pais não sabem o que ela está sentindo. E eu acredito que, assim, eu tenho contato com alguns adolescentes, né? Os seus filhos, o meu sobrinho, são poucos adolescentes. Mas meu sobrinho fala, nossa, eu falo com os amigos, ele fala com os amigos dele todo dia, mas é chato, né? Não é a mesma coisa, tipo, não dá para se ver ir no cinema, né? Se sente falta, não tem como. A gente está sentindo falta de se ver, de se abraçar, como que eles não vão sentir? Esse momento para eles tá sendo Sim, extremamente complicado. porque é uma nova reconstrução de confiança, né? É uma nova estrutura até emocional. Será que meu amigo vai me aceitar ainda? Será que a nossa amizade ainda está forte, né? Como que você vê essa volta? Bom, sobre isso, alguns geram desconfiança, por conta que param de ver, param de se comunicar e acaba duvidando das intenções do amigo. Então tem tudo isso, né? Olha como gera a cabeça, o que tem dentro da cabeça deles, né? E como refazer tudo isso, porque dá medo. E muitas crianças ainda estão tendo picos de depressão exatamente por estar nessa chave, né? Tá dentro desse cubículo sem poder se expressar. E como você vê isso? Como você pode ajudar seu amigo? Bom, geralmente, sempre quando isso acontece, eu chamo ele para um lugar, tipo um lugar calmo. Exemplo, um parque. Vamos lá, a gente conversa, ele se solta e fala o que ele está sentindo. E nessa pandemia, como que você conversou com seus amigos sobre isso? Bom, para falar a verdade, sobre isso, eu só tô conversando com um. Ah, Que geralmente, quando eu tava mais no dia a dia, indo para a escola, voltando, indo para a escola e voltando, eu conversava com todos. Porém, alguns eu não tenho mais comunicação, alguns eu perdi o contato, e eu também nem conversava direito na escola. Então, acho que está sendo bem difícil se comunicar com eles. Ô, Ramon, olha, assim, através de um bate-papo, né, a gente consegue trazer tudo isso à tona. E é importante falar, né? É importante e ô, ter esse. Ramon, Oi, desculpa, Paulinho. Deixa eu fazer uma pode pergunta falar. para o Ramon. Pode falar? Ramon, como que você se sentiu nessa pandemia? Cara, pra falar a verdade, eu me senti meio solitário, porque eu conversava com vários amigos, e hoje eu não só converso com um. Eu tinha o quê? Uns 30 amigos. Dos 30 eu só converso com um. Então, pra mim, tá sendo bem difícil falar com os amigos. Aí, se chega na escola, aí já não lembro nem mais o nome. Então, é difícil. E como você se sentiu? Você teve medo? O que que você sentiu? Cara, pra falar a verdade, eu tenho uns picos de ansiedade, tenho um pico emocional, sabe? Então, eu me senti meio solitário, meio triste, um pouco feliz. E foi difícil também. Tudo foi difícil também. E você vê que ele é um adolescente que ele tem toda a estrutura, que ele tem os irmãos por perto, né, Paulinho? E se sentiu assim, imagina um adolescente, eu perguntei justamente por isso. Eu sei que ele tem essa estrutura de você, do rei, eu sei que, né, que a estrutura de vocês é sempre muito unida, é sempre muito fortificada. Ele Sim, sentiu tristeza, ele se sentiu ansioso. Imagina uma criança que não tem esse laço afetivo com a família, que não tem essa liberdade com a família, como se sentiu? sim. Né? Porque não tinha É, amigos para conversar muitas vezes, que é o que o Ramon falou, acabou se distanciando, verdade. não tinha amigos e também muitos deles não tiveram o apoio da família, porque a família não acolhe os sentimentos, né, muitas vezes. Então, para eles, eu imagino que foi muito complicado mesmo. Sim. E hoje a maioria atacou, né? As crianças de frente a um computador, vai lá que você não me dá trabalho, uma televisão. É, a gente fala assim, né? É onde a gente volta em alguns fatores que foram gostosos para a gente, né? Durante a pandemia.
Eu falo que, assim, a FUBEC, ela foi muito boa, o peão foi muito bom, Piano, jogar, Piano é legal. jogar, como fala? Jogo da velha? Jogo da velha. Joguei bastante. Então, Olá, assim, ele. oi Cida, seja bem-vinda. Então, o jogo da Oi, velha, Cã. a gente foi algumas vezes trazendo coisas mais antigas, né? Caça-palavras, Jogando. até jogar cartas, né? E conversando, trazendo um hábito saudável, né? Para a criança interagir dentro de casa, né? Porque às vezes você fala assim, não é só falar, ai, lava a louça, faz isso, colocar um autoritarismo, né? É lógico, aqui em casa eles ajudam bastante, né? Porém, a gente fala assim, lava a louça. Ai, agora não. Tá bom? Antes de tal hora você faz, porque a gente determina horários aqui, né? Sem ficar maçante. Então, não ter esse autoritarismo foi muito importante, né? Lógico que de vez em quando eles ultrapassam assim que ninguém é de ferro. Ai, você pega tal horário e ai, mãe, esqueci, né? Tem ainda essas confusões, mas manter esse ambiente, né, mais harmônico foi muito importante, né? E também foi difícil também no começo, mesmo porque a gente estava sem entender muito essa pandemia, né? Foi muito massivo essa relação entre o marketing e saber o que era verdade e o que era mentira, né? E traduzir tudo isso para uma criança, elas entram em parafusos, né? E essa relação foi construída aí, né? A partir daí, porque fecharam um adolescente dentro de casa. Você não pode ver seus amigos, você vai poder falar ou poder fazer qualquer coisa pela internet, é como se fosse trancar eles dentro de uma jaula. E foi normal esse começo de agressividade para todos, né? Que todos nós trancamos. E muitas famílias viram isso como um abismo, né, familiar. Porque a gente viu aí, os picos de separação foram muito grandes, onde complicaram muito mais, como falar, a cabeça deles, né, as doenças em si, né, que foram se aparecendo, a taxa de mortalidade deles também foi crescendo. A gente teve na terapia logo no comecinho, entre 4 meses, foram 15 jovens de suicídio, né, foi muito triste. Isso nos 3 primeiros meses da pandemia. Agora aumentou bastante nessa taxa, tá? Ela tá bem nessa numeração, ela aumentou aí uns 2 milhões mais ou menos, tá? Em todo mundo. Por hora, a gente sempre fala assim, gente, a criança não, que é alegre, não quer dizer que ela não tenha depressão. Triste também não quer dizer que ela tenha depressão. É um estado emocional muito atípico, tá? E eles conseguem esconder essa depressão de uma forma que, se você não conhecer o seu filho, é muito difícil você saber antes que aconteça alguma coisa, né? Não é quando ele chora, porque quando ele chora, ele extravasa as emoções, quando ele grita, ele extravasa as emoções. A gente parar e observar esse grito, da onde ele está pedindo ajuda, né? Porque o adolescente, ou ele grita ou ele chora, tá? Ele tem alguns Ele picos de fica muito. agressividade, sim, E o adolescente, ele se revolta, né? Quando ele sim, não está no seu equilíbrio emocional, um adolescente que não tem um equilíbrio emocional, ele tem um traço de revolta. É agressividade e revolta. E também, é claro, o distanciamento dos pais. Porque ele desiste, gente, o adolescente, a criança em geral, ela tá ali tentando sua atenção, ela quer que você ouça ela quer que você veja ela. Chega um momento que ela fala, não me vê mesmo? Não sei, parei. E ela desiste. E aí o que acontece? Chega na adolescência, ah, filha, vamos conversar, vamos ver o filme. Você não procurou esse seu filho até hoje. Ou não entendeu que ele precisava um pouquinho mais da sua atenção. E é qualificar o tempo. Não é passar 1 hora com seu filho, mas é passar um tempo que seja único para vocês, né? Que seja um momento agradável.
né? Na Ó, a correria gente não tem, dá. assim, em relação de algumas pesquisas, né? Eu acho que o dela caiu. Ah, tava caindo o seu. Tá travando, na Tava verdade. travando. O meu, A mas voz eu tô tava vendo meio o seu trabalho. robótica, travando, caindo. Mas deu pra ouvir um pouco. É que Tava deu uma, travado? uma travada no seu. Quer que eu repita? Seria bom, né? É Que bom, é acho bom. que se travou pra gente, travou pra todo mundo. Sim. É. Então, o que acontece é que os pais, eles muitas vezes, eles não É percebem o normal, lado gente. emocional da criança. E aí eles nunca ficaram com a criança, porque sempre dá aquela desculpa. Sai Você daqui quer que eu tô sair e voltar ocupado. de novo? Oi? Tô voltando. Tá bem Voltando a me... robótica. E bem Tá, travado. Tá Eu tô voltando mais ou nervosa. menos. Vou fazer tá uma robótica. dancinha, ó. É, vem por aí. Mas os pais, eles, às vezes, eles não entendem que não é a quantidade de tempo que se passa com uma criança, é a qualidade. E aí, quando você passa muito tempo sem qualidade com a criança ela não tem esse afeto do tempo que vocês passaram juntos. Porque não adianta você ficar no sofá 3 dias com seu filho, um em cada ponta mexendo no celular. Bem isso. Então, aí o que acontece? Você não dando essa atenção necessária, porque às vezes a gente dá atenção desnecessária para a criança. Mas Sim. a gente precisa direcionar para dar a atenção necessária. E aí, na adolescência, quando você tem esse contato desde criança, ela é uma adolescente mais tranquila. Se não, o que acontece? A emoção dessa criança, até esse sentimento de rejeição, ela chega um momento que ela desiste. Ela fala, ok, você não me deu Sim. atenção até agora, então, ó, tudo bem, não quero mais sua atenção, entendeu? Não preciso mais. Só que, na verdade, não é que ela não precisa. Ela desistiu. E aquele sentimento está ali dentro. Ou então o adolescente, ele se revolta. Ele se mostra revoltado com isso. Porque os sentimentos dele, a mágoa dele é tão grande que ele transforma numa revolta. Porque é muito mais fácil ele lidar com a revolta do que com a mágoa, né? Bem isso. Que, na verdade, a revolta é uma junção de mágoas que esse adolescente tem. Ele fala, ok, eu sou todo errado em tudo, então agora você é o revoltado. E aí ele vira a ovelha negra. Mas por uma Sim. explosão sentimental. E é muito triste isso. Porque aí, de vez os pais acolherem essa criança e falar, meu filho está precisando de mim. Não, aí faz o contrário. E aí, nessa pandemia, teve muito pai que tem perto do filho e não sabia nem quem era mais o filho. Gente, é Sim. verdade. Acontecia muito. Uma mãe me ligou e ela falou assim, eu preciso de ajuda. Aí eu falei assim, né? Perguntei o que ela precisava. Ela falou, eu não sei quem é meu filho. Tudo que eu sabia que ele gostava, ele fala para mim, nossa, eu não gosto disso faz anos. Nossa, eu não uso isso faz anos. É triste, né, ver essa condição, Mas né? às vezes é a falta de compasso. Então, Deu uma pausada, é a falta de qualificar gente, o é que tá tempo. realmente chovendo por aqui e a conexão tá Ah, dando uma oscilada, né? Aí também, Nicole, é que a gente aqui mora também tá muito próximo, garoando então aqui. tá dando picotar, por causa disso. Mas não esquenta a cabeça, a gente volta e faz de novo se cair. Não tem problema. Não tem tempo ruim, né, Paulinha? A gente faz na chuva, sem chuva. Nesse melhor. Sim, Mas é muito complicado, porque existe uma concepção que eu não sei da onde as pessoas tiraram, que a criança não tem que ter essa tensão emocional, que o adolescente não tem que ter essa, esse acolhimento emocional. É tudo manha, é tudo birra, é tudo. Ah,
você não sabe valorizar o que eu te dou. Gente, eles têm necessidades emocionais. E a gente Muito. precisa saber acolher. É empatia. Foi, foi um ano que nós falamos tanto de empatia e as pessoas Sim. muitas vezes não têm empatia dentro de casa para saber se o filho está bem ou não. Né, eu falo que foi a descoberta da empatia, né? Porque as pessoas muitas vezes não sabiam nem o que significava empatia, como também não sabe o que é inclusão e exclusão. Tem muita gente que fala assim, eu apoio a inclusão. Eu fiz uma enquete semana passada sobre exclusão. E aí eu coloquei, você fala para o seu filho, não ande com tal pessoa? Aí as pessoas falaram sim. Aí eu falei, isso é excluir. Aí eu, numa outra, eu coloquei, você é a favor da inclusão? Sim. Mas você está ensinando seu filho a excluir, e ele vai excluir sem critério nenhum. Ele vai fazer o que a gente faz hoje socialmente. Porque a exclusão nada mais é do que o julgamento que a gente faz sobre o outro. Sim, E aí a gente olha para uma pessoa e fala assim: ai, não gostei do cabelo dela. Ai, não gostei da roupa dela. Ai, não quero que você ande com ela. Gente, é isso que é exclusão e ninguém tá vendo. sim, E a gente faz né? exclusão com nós mesmos, com os nossos amigos o tempo inteiro. Quando você fala, nossa, você vai sair com essa roupa? Mas eu Ao, falo que de assim, certo modo, você está tentando excluir esse traje, esse comportamento dessa pessoa. eu falo que tô aqui em casa, né? Eu costumo falar para eles assim, ó, observa os seus contatos, observa a estrutura dos seus amigos, né? Não compare, ou apenas observe. O que serve para você, ótimo. O que não serve, e também não desacolha, porque às vezes um passo de afeto pode mudar a vida da pessoa. Então, assim, Exatamente. de essa necessidade da outra pessoa é importante, né? Lógico, você tem que saber as origens, de que forma, né, você vai fazer esse acolhimento para também não entrar na mesma pilha. Eu sempre falo para você, ó, não entrar na mesma pilha. Observa, se você puder ajudar, estenda a mão. Você não puder. Porque às vezes tem muita gente que fala assim, ai, eu ajudo fulano porque eu ajudo ciclano. Gente, ajudar não é você fazer pela pessoa, é você dar condições para que ela faça por ela mesma, Sim, né? Então a gente também tem uma concepção muito errada. A gente ajuda, mas é uma ajuda temporária. sim, Né? Então, assim, seria muito mais. Às vezes a pessoa passa na rua e fala assim: ah, eu ajudei Fulano, eu vi um. Ajudei Fulano. Você ajudou com quem? Ah, deu uma moeda no farol. Mas você não está ajudando. Porque essa moeda. O que ele vai fazer com essa moeda? Às vezes ele vai usar drogas, às vezes ele vai se alimentar. Mas às vezes você está sustentando o vício dele e é por isso que ele está lá pedindo dinheiro. exato. Né? As pessoas pensam totalmente diferente da forma de ajuda. Sim, Né? Eu falo que assim, quando passam no seu portão e pedem um pedaço de pão, a pessoa se esconde. Quando está no vidro do carro, ela dá a moeda. Ó, observe as suas ações. Né? Então, aquele que passa no seu portão está pedindo um pão, você não pode oferecer. Por quê? Né? Então, são coisas que a gente tem que observar e também fazer com que os adolescentes observem, né? Qual a forma de ajuda que realmente você quer dar, né? Principalmente por emocional, porque às vezes a pessoa te olha e realmente ela precisa de um prato de comida, né? Ela vai sentar, ela vai comer, ela vai degustar, né? Não espere o agradecimento. Faça por outros, que aquele que não vai te agradecer hoje, ele pode te agradecer amanhã. Ó, né, como a gente já viu vários retratos. Conseguir um emprego, obrigado por ter me ajudado no começo, que acontece muito. Né? É igual, eu falei, conversando com eles, sobre estar, né, saber como os coleguinhas estão, como tá, se eles estão conseguindo se alimentar, ter essa consciência de que você tem em casa, seus amigos vão ter, os pais deles estão com condições de estar fazendo.
qual a forma de ajuda? Entre os próprios coleguinhas você pode ajudar o seu próximo, né? Então, é julgar, né? Ajudar, Observar. ajudar o filho para alguns pais é dar tênis de marca, roupa de marca, celular da moda. Não, isso aí é exagero. Ai, filho, você tá triste? Olha, papai trouxe Ele um fala que é presente. exagero. Mas tudo bem. Né? Tá o presente. Você dá o presente e tá Pois é, perdendo seu filho. Você não tem noção o quanto você está perdendo seu filho. bem isso, né? E às vezes muitas vezes a gente se perde no até comparar, né? Que é coisa pior que tem é comparação na adolescência. Gente, não comparem jamais um adolescente com outro, tá? Primeiro que você tem que ver a Ninguém. estrutura que você está dando para um, a estrutura que você está dando para o outro, né? Se eu tenho aqui, são três praticamente, né? Que eu falo que um veio sequência do outro, mas do Vitor para a Bárbara é 9 anos de diferença. Não, sou eu. Do Vitor para a Ah, Bárbara é 9 anos. É. Para você já é 13 anos, 12 anos de diferença. Então, quer dizer, eu passei por picos, né, de adolescência muito grandes. E cada um, lógico, tem seu gênio, sua estrutura emocional, né? Eu falo que assim, o Vitor ainda veio sozinho, ele fala que ele é muito cobrado. Eu falo assim, não é cobrado. Você teve uma estrutura de estar sozinho, você teve uma amplidão de pessoas só para você, né? Para conseguir passar tudo que você precisava. Eles eu tenho que passar em dois, né? Porque é uma de 15 e ele de 13. Então, em dois você tem que se dividir e tentar passar a mesma experiência de formas diferentes para cada um, que é um menino e uma menina, né? Lógico que para a menina ela é sempre muito cobrada, mas, gente, observe, às vezes as meninas têm muito mais força e fôlego para falar, te encarar e falar não, né? Que foi o que aconteceu durante a pandemia. Não é pensamento. Eu penso assim, né? Enquanto às vezes ele estava em dúvida. Então, assim, não compare jamais uma criança com a outra, mesmo quando são dois filhos. Não, porque Né? tem personalidades diferentes. E as crianças têm cada uma sua personalidade. E dentro do processo de educar, cada criança aprende do seu jeito, de um jeito único, no seu tempo. Tá cortando? Ixi, professor. Tá cortando? Tá? Ou eu tô Pode falar. torta? É da ligação, da tua ligação. Uhum. E Então, e aí tem pai que faz assim, eu falo com meus dois filhos igual. Tá errado. Porque cada um tem uma personalidade. É um Tá diferente errado. do outro. Porque quando a gente vai falar com o nosso Muita, amigo, a gente muita separa. diferença. A gente separa. Porque assim, se eu Não, falar pra vai ficar bravo. O outro vai ficar magoado. Então você vai com calma. Por que seu filho você vai falar igual pros dois? Sim. Né? Então, e a gente fez, até eu falo que assim, até os aromas que a gente trabalhou na aromaterapia em casa foram diferenciados, né? Tem uma sequência de interligações. Peraí, Paulinha. Peraí. Estão falando que tá travada. Tá travado ainda, gente? Da Miral. A Souza disse. A Miralva falou que tava travada. Qual? Eu não sei qual das duas, mas falaram que tava travada. Será que era minha? Eu sei que deu um pico de vai e volta nas duas, mas é fato. Qualquer coisa depois a gente coloca nos prints e põe também nos posts, né? A gente sempre tá colocando as coisas nos posts, gente. Tira você. Senão trava. Sempre nos posts, vai dar uma olhada aqui durante a semana, a gente põe todas as relações que foram faladas nas lives, a gente retorna, né, os assuntos. Não sei quem travou, se foi o meu dela. Né, de forma também, dentro das terapias, não só, né, pedagogia. Eu falo que assim, a pedagogia já é uma terapia, né, porque conversar com o professor, conversar com o orientador é uma terapia, né, que a gente exerce de comportamento, como a gente pode estar ajudando,
as formas que a gente pode estar ajudando, né, que são, como fala, de fato, mudanças, e as pessoas também têm que aprender a mudar, né, os seus comportamentos, a sua estrutura em relação aos adolescentes. Porque isso não adianta nada você conversar, passar uma série de exercícios familiares, né, para estar fazendo, e a pessoa não acompanhar esse passo a passo e ver essa evolução, né? É a mesma Não, coisa da terapia. Oi? e tem pai, outro, Ih, travou a voz. ela me A dela tá travando um travou, pouquinho, mas volta. voltei, Não, travei, voltei. Oi? voltou, Voltou? Esses dias eu estava conversando com uma mãe, ela voltou. me procurou, e eu fiz a simples pergunta, como que é a Peraí, calma aí, personalidade? que tem que esperar um pouquinho, que senão trava direto. Como é a personalidade da sua filha? Aí ela falou, minha filha é carinhosa, ela Tá, gosta você de não quer ficar no sair? celular. Ah, Acho que é a internet mesmo. Eu saí, voltei? tá dando uma travada. Travada pra caramba. Peraí, deixa eu ver se é a rede aqui. Às vezes A Não, minha aqui mãe tá. tá eu desliguei a minha. Tem que desligar aqui. Não, eu desliguei a internet do meu celular. Agora, eu acho que Então, seria dela. sim. Né? Então, manter esse desafio diário de comportamento, gente, é muito importante. A gente tem uma constância em relação à aromaterapia. Olá. Então, estava voltei. falando que a gente tem Perdeu. uma constância, né, na aromaterapia em relação a cuidados, né, principalmente nos cuidados com eles. Você trabalhar, né, os aromas por igual também não se trabalha, porque cada um tem, como fala, tem o seu jeito, né, eu falo que assim, o aroma, ele identifica a pessoa, né, com o tratamento. Então, eu não posso ir lá e falar, toma aqui uma Wanda e você vai... Não, né? Para cada um, eu tenho que primeiro aconselhar, né? E ele, como fala, é uma pessoa que, assim, com personalidade, mesmo sendo calmo, desculpa, eles têm uma personalidade muito forte, né? E genuína, que é deles mesmos, de observar até os aromas. Às vezes eu falo assim, do que você gosta? Né? Ele adora e ama, eu falo que assim, que eu tenho que esconder os meus vidros dele, né? Nossa, Aqui que na maldade. aromaterapia, Que que vivemos maldade, uma... precisava esconder do seu Mãe, filho. eu falo assim, mãe, cadê meu melaleuca? Cadê o meu copaíba? E assim, porque independente dos pais acharem que é só agressividade, né, a aromaterapia também mexe com o humor, né, trabalha muito o humor, trabalha muito essa ansiedade, a depressão das crianças, mesmo com óleos cítricos, né? Bergamota, limão, né? Às vezes você fala assim, eu quero ver meu filho sorrir, né? A gente sempre coloca, eu quero ver meu filho sorrir, né? Ter um sol dentro dele aflorando. Então a gente trabalha muito Bom, com bergamota, com o limão, que são óleos cítricos, né? Com cipreste, que trabalha afetividade, né? Agora, quando dá briga entre irmãos aqui, eu tenho que amparar mesmo com gerânio e com ylang, né? Que são óleos afetivos. E quando a gente fala que tem muita gente dentro da casa, eles se tumultuam, né? Até parar para entender, porque a cabeça é tão agitada que você tem que fazer eles se centrarem, né? Agora, foco e atenção, né? É sempre bom trabalhar com alecrim, né? Que é uma das plantas, eu falo que é uma das plantas abençoadas, né? Que além de trazer clareza, né? Dentro de geral, né? Clareza sentimental, deles se entenderem e falar assim, não, fiz errado, né? Que tal eu pedir desculpa? Né? Porque o fato de uma criança ensinar a criança a pedir desculpas por erro é importantíssimo nessa idade. é reconhecer, né? Não é o pedir. O pedir desculpas ficou tão automático, gente, que tem criança que você vê que ela derruba um papel no chão, ela olha para você e faz desculpa. Ela não sabe nem por que ela tá pedindo desculpa, gente. Porque não foi ensinado desde o início. O processo foi quebrado. Então, assim, não é o pedir desculpas, mas é o ensinar que ela errou, que ela precisa consertar o erro dela, né? Não é o só, vai lá pedir desculpa. Não.
Você viu o que você fez? Né? Você pode, como você está se sentindo? Olha, ela se sentiu magoada também, vai lá falar com ela. Porque não é o pedir desculpas, mas é o reconhecer Não, o erro, é o resolver os verdade. problemas, né? Né? Eu gosto sempre E o da fala de legal, sempre gente, é que a aromaterapia, ela não vai trabalhar só o adolescente, ela vai os trabalhar pais. a harmonia do ambiente. E muita família precisa resgatar essa união familiar, essa confiança, valores familiares, respeito, né? Tem muita gente que fala, eu queria tanto conversar com meu filho. Tá bom, que horário que você tem determinado, né, para isso acontecer? Não tenho. Sim, Como você quer conversar com ele, você não tem um momento na rotina que vocês conversem, que seja na hora das refeições, todos à sim. mesa, mas é um momento que é sem aparelho eletrônico, que é sem nada. Então, assim, a gente precisa trazer o equilíbrio quando a gente fala de um adolescente, de uma criança desnivelada emocionalmente, é a atitude dos pais que remete a isso. Não tem outra coisa. Não tem como a gente falar, mas o adolescente não. Ele está depressivo, ele está com esse descontrole emocional, porque os pais não souberam orientar, acolher e ajudá-lo a resolver esse problema. Então a gente fala sempre que assim, existe esse lado, né, que a gente fala de orientação positiva, né, e de aromaterapia, porque existe, tá, psicoterapia, tá, que é a junção das duas coisas que aí isso e eu e a Nicole fazemos, tá? O tratar não é só falar, né? O tratar de se entender. E quando a gente fala de crianças, né, adolescentes em depressão, agressivos, a gente fala primeiro com os pais. Como está a sua estrutura de casa? Porque é muito fácil o pai marcar uma hora para fazer unha e não tirar meia hora para um filho, né? E E o é, sentimento, geralmente, Paulinha, eu estava lendo hoje algumas coisas, e geralmente o sentimento que o pai tem é fruto do comportamento do filho. A gente consegue identificar pelo sentimento do pai o comportamento do filho. sim, Porque crianças que apresentam tipos de comportamento geram ou irritação, ou preocupação, ou desesperança. Então, dependendo do sentimento do pai, eu já sei. O pai começa a falar, eu falo, seu filho tá é, assim. Então, eu já exato, começo a entender também como que o pai agia com a criança. Porque esse comportamento é resultado de X comportamento, né? De X sim, atitude. Então, a gente consegue também, né? E ainda mais trabalhando juntas, que eu ainda mais presto atenção nesses sentimentos e tudo isso, a gente começa a sim. perceber que o sentimento, o comportamento das crianças gera no adulto um sentimento, e esse sentimento é muito familiarizado com aquilo, com aquele comportamento, né? Sim, Da mesma forma que a criança e o adolescente. O pai que ele é muito permissivo, o pai que ele é ou muito controlador, ele gera na criança, geralmente, que nem pais controladores geralmente geram a revolta, né? sim, A prisão gera uma revolta. E pais muito permissivos geram frustração e depressão. Então, sim. então a gente consegue, o comportamento, que as pessoas não perceberam ainda, o comportamento ele é tão importante a gente ter atenção nas nossas atitudes, porque todo o nosso comportamento ele é inteiramente ligado com o nosso lado emocional. Não tem como a gente falar, não é não, é sim. Nosso comportamento ele é ligado no nosso emocional. A gente não age se a gente não tem emoção. Né, então, aí até como fala o Pedro, um dos amigos do Ramon, entrou a Pri, né, tornou bem-vinda, Pri. As Pri. pessoas não se permitem olhar, né, os reflexos, porque é igual ele estava falando, né, os adultos, como que é? A gente se reflete nos adultos. As crianças refletem nos adultos, os adultos refletem na criança. Vocês Sim, disseram. Exatamente. né, por quê? Porque não se prioriza a qualidade, né, de ensino,
nem dentro de casa, né? Essa atenção que se dá, eu falo que às vezes é fútil, né? A beleza, ela é tão fútil se você não vê a beleza do seu filho, né? A beleza do crescimento, né? O afeto, que hoje a gente vê muitos pais, né? Ou avós sendo deixados em, em colônias, né? Em asilos, e largados, né? Aí você pergunta, coitado, ele foi largado, mas o que ele passou para o filho dele? O que ele transmitiu, né, de carinho, para ele não ter essa devolutiva? Que a gente tem que pensar hoje no que a gente faz com a relação aos adolescentes o amanhã dos próprios adolescentes, porque pode ser um espelho seu, né? E trazer na aromaterapia e na psicoterapia, que é essa relação, né, de orientação, ela é muito importante, fazer essa autoanálise, né? E as pessoas às vezes falam assim, orientação é besteira. Gente, orientação é para tudo, tá? É uma planilha, não é só conversar, não. É uma planilha de exercícios que tanto a gente, né, Nicole, que a gente faz, e através do seu resultado é que a gente faz a análise. É a mesma coisa na aromaterapia, né? A gente faz uma análise de uso. Você vai usar como fala, a orientação positiva, mais a aromaterapia, e nessa conclusão, tá, que você fizer os exercícios que a gente geralmente coordena para fazer durante essa semana, é esse resultado que a gente vai falar, ó, ainda precisa ajustar isso. A pessoa faz a primeira e não quer fazer mais, porque ela não se entrega, né? Então a gente vê que as pessoas também não se permitem, né, olhar, não, fiz erros, né? Eu errei, eu não fiz direito, eu posso recomeçar? Gente, pedir desculpa e se analisar é o que você está passando para o seu filho, né? Entender que tem um comprometimento em toda essa relação, né? Terapeuta. E é entender que o processo, que assim, o educar, a gente tem que resgatar que o educar, ele precisa ter a base familiar. E Sim. o ambiente familiar que essa criança vive também é muito complicado. Porque tem criança, gente, tem crianças que vivem em lares com muitos conflitos. Do pai e da mãe, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem básico. E aí, quando ele é adulto, isso influencia nos relacionamentos dele. Então, ele fala: ou eu não quero morar com ninguém, ou eu vou morar com amigos, porque ele acredita que esse relacionamento, homem e mulher, vai ser igual da casa dele, porque ele aprendeu dessa forma. Né? A gente tem que, às vezes as pessoas querem separar assunto de adulto e assunto de criança, mas quando tem um conflito, aí não precisa sair da frente da criança, né? E a criança pode ver tudo, e os palavrão, e pode ver a falta de respeito, né? O que a gente não entende é que as gerações passadas, elas tiveram problemas em resolver problemas. Sim. Porque tem muito adulto que, ao invés de resolver problemas, ou ele omite, ou ele fala, já passou, foi ontem, foi outro dia. E você não resolveu aquilo. Ou acaba criando né, como o Ramon falou. E realmente, que acaba criando para si, né, guardando esse ressentimento até que exploda, né, numa depressão, né, num suicídio, que é o que acontece com os nossos adolescentes hoje. Exatamente. E o adolescente convivendo nesse ambiente, ele tem esse descontrole emocional. Ele tem esse desvio emocional, desculpa, gente, muito grande, né? Porque ele não tem a base fortificada. Porque como você vai se apoiar emocionalmente a alguém que não te mostra um nível de controle emocional para te acolher. Nunca, né? Nunca. É igual, assim, é 1 minuto. Eu posso pensar em 1 minuto, igual a criança fala assim, eu não quero conversar agora. Respeitar esse momento dela também é importante. A gente pede 1 minuto, ó, afasta que eu não tô boa, né? Eu preciso pensar. E quando é com seu filho? Ele também não pode, né? Não, a criança não tem direito. Mas assim, eu falo, mas é o que os adultos, a criança não tem direito.
O adulto, às vezes, ele acorda e faz assim, nossa, hoje eu não tô bem. A criança, ela tem que acordar todo dia inteiro, todos os dias, sorrindo e pulando. Porque se ela acorda um dia mal-humorada, nossa, e aí o que que a pessoa faz? Afeta literalmente o emocional da criança. Nossa, como você tá chata, hein? Nossa, você é Sim. chata, hein? Sai daqui. Eu queria ver se fosse você, alguém falando assim com você. Como você ia se sentir felizão, E aí não é assim, né? né? Eu falo assim, que aqui tem muito isso, né? Um acorda, primeiro ele precisa acordar, né? É lógico, tem gente que desperta da cama, sai da cama, né? Ele já é diferente, ele pega, desperta ali, ele, né? Mas já sai. A Bárbara já não. A Bárbara desperta, continua ali, não fale com ela. Né? Eu falo assim, tem dia que dá bom dia, ixi, hoje é dia de dar bom dia para cavalo, vamos sair de fininho. Sabe, ainda saiu brincando. Porque é essa relação, esperar a criança acordar, né? Ela tem que ter aquele tempo. Por mais que você vá lá, ó, tá na sua hora de ir para a escola. Dá esses minutinhos para ela, né, entender como ela vai levantar, né, como tá o humor dela. E não implique. Porque é a pior coisa que faz, ela já sai com ressentimento tamanho, porque a mãe não está dando aquele momento, aquele minuto, né, de se entender. Tem adulto que precisa, tem adulto que acorda, tipo, 10 minutos antes e fala, não, só mais 5, porque ele se programa para isso. Você vê que seu Sim, filho tem essa mesma necessidade, por que que você não ajuda ele e dá esses 5 minutos, sim, né, né? tudo esse amparo, né, que são coisas pequenas que o pai pode fazer, né, porque é um instinto de confiança. Às vezes, nos menores momentos, é que a criança chega até esse afeto, né, Sim. maternal. Que às vezes o pai, principalmente, eu vou em casa, eu dei comida e tá tudo certo. Não, a sua presença para ele importa. Não importa que você trabalhe o dia inteiro. Chega cansado, dê um beijo no filho, né, antes de ir para a cama correndo, dormir. Fale um boa noite, porque até boa noite eu vejo que algumas famílias não dão um boa noite, um bom dia, Boa tarde. uma boa tarde. Não dá. Gente, ó, eu tinha um aluno que ele chegava todo dia dormindo na escola. Aí um dia eu me irritei. Aí ela falou assim, aí ele chora pra entrar. Eu falei, imagina você, seu marido te tira da cama, troca sua roupa, e aí você acorda na porta do seu escritório, vai e entra que você chegou. Como que você vai se sentir? Sim, exatamente. Não quer que a É criança assim, chore, lógico. Ela tava na cama dela, quentinha, gostosa, ela acorda com a cara da professora, bom dia. Porque a mãe nem falou bom dia pro filho. sim, Gente, criança né? é gente, tá? Criança é gente. Adolescente é gente. Tem sentimentos, tá? Eu acho que alguma parte comeu aí, entendeu? Elas precisam acordar, lavar o rosto, escovar os dentes, assim como a gente. Sim, Elas precisam receber um bom dia para ter um bom dia. E por que não começar pelos pais, gente? exato. Né? O levantar e falar bom dia, né? Não custa, não é, ai, levanta logo. Não, gente, ó, bom dia. Dá uns 5 minutos, espera ver, né? Aquela, como fala, essa ligação. Lógico, a criança no começo ela vai estranhar, né? E pode até voltar a dormir. Vá lá de novo, né? Dentro do horário. Eu falo que assim, você manter um horário assim, vai lá fazer as suas coisas, ele tem um horário para levantar, calcula aí uns 10 minutinhos, né? Antes de levantar ele. Vai lá, levanta no seu horário, olha, bom dia, tá dando a hora, não gritando, ai, bom dia, tá, né? Aquela perturbação, dá logo, vem, como fala, vem escovar o dente, você já tá atrasado. Gente, a criança, eu já levantaria Nossa, assim, aquele circo, né? não tem problema, né? Levantar, eu preciso levantar, respirar, olhar pro tempo, acordei. Eu sou assim, né? Agora levanta, tá dando horário, vai logo. Eu me sinto perdida. Quando fala ainda, se me levantar e falar muito comigo, eu vou fazer assim, meu Deus, eu tô perdida. Onde será que eu tô? Imagina para a criança que está começando. No dia, pelo menos. Gente, cada Acordando no pessoa. horário. E outra coisa, cada pessoa acorda de uma forma. Eu acordo super. Oi, bom dia, Brasil! Já acordo com uma música no celular. A minha mãe, ela acorda mais quieta. A minha irmã, se você olhar para ela, ela morde. Mas eu sou assim.
Né, é diferente, eu preciso acordar, olhar pro tempo, me dá 5 minutos. É. Todo mundo tem seu tempo. O que a gente precisa entender é que as crianças e os adolescentes também têm o tempo deles. E a gente precisa olhar para eles. Olhar. Não é dar uma hora para eles, mas é dar um tempo de qualidade, né? Um tempo de acolhimento. Sim. Igual eu falava esses dias, eu até estava perguntando para assim, Ramon, ai Ramon, você lembra quando eu te acordava, né? Passava a mão na sua orelha, você ia pro parquinho. Aí você já despertava. Às vezes um gesto de carinho desperta a criança. Se ela tá recebendo, ela tá receptiva. Aí ele falava assim, ah, eu gostava, né? Agora, quando você batia no meu pé, eu detestava, porque parecia que eu tava, como que era? Levando uma martelada no crânio. Porque, pelo amor, eu acordava no susto. Eu assistia filme de terror, eu acordava assim, cadê? Ele me buscar? Ai, quando caí! Entendeu? Pior que eu acordava no susto. Não entendia nem o que eu tava fazendo. Uma pressa, faz gestos bruscos. É perigoso, né? Pro Muito. criança. Então a gente estava conversando sobre isso, né? Qual a forma que você gosta? Aí na orelha não, mas eu não tenho mais idade para ser acordado passando a mão na orelha, né? Ah, Não, né? Mas só me chama. Aí ele falou assim, e com alarme? Como que você levanta? Eu levanto que nem doido, que se eu não parar o alarme, o vídeo começa a ficar brigando. E eu tô quase com ar na cara dele. É assim, É exatamente irmãos com irmãos é terrível. Mas assim, até entender, eu falo música, né, que você coloca para levantar, ela é extremamente importante. Né? A gente trabalha com ambientes mais calmos, então despertadores que são terríveis para adolescente. Gente, na minha época tinha aquele despertador terrível que fazia aquele de R$ 1. então, a gente levantava igual eles, né? de Eu falo, levantava até meio assim, tá? Acordava doido. Aí eu Porque falo, não, ele era de alumínio antigamente, né? Ele fazia um barulhão. Pim, 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 pim. E quando nossa, era o rádio, e quando era o rádio relógio, que parecia uma ambulância. Meu então, eu Deus. falo que assim, a gente foi sentindo isso, né? E muito isso tem relação com a nossa emoção, né? Muito. Tem relação. Então, assim, até a forma de acordar no adolescente, porque criança, né, você sempre começa com carinho. Eu nunca vi uma mãe que não acordasse um filho até 8 anos com menos de cafuné. Exatamente. Geralmente, eles passam para a adolescência, a gente esquece dessa forma, né, mais calma, porque ele está reconstruindo todos os sentimentos dele, né? E A até mãe, pode falar. a mãe, ela muda com o adolescente. Porque quando é criança, ela trata de uma forma, é todo mimimi, é todo mimado. Gente, é verdade, vocês fazem isso com o filho de vocês. Quando é criança, é tudo no mínimo detalhe. A chupeta não pode cair no chão, aí mima, põe comfort. A criança caiu a chupeta no chão, você corre e pega. Quando é adolescente, você faz, vai lavar roupa, não sei o quê, não sei o quê. Quando ele é criança, você Isso, nunca gritou com ele. Pelo contrário, você sim, nunca nem pediu para ele pegar uma caneta que caiu no chão. Aí quando ele vira adolescente, só no grito. Aí ele não faz nada. Aí ele não presta para nada. E aí o que você faz? Você só martela o ego do seu filho. Você só sim. martela o emocional dele. E tem pai ainda, Paulinha, que acha que equilibrar a autoestima da criança é elogiar, e não é, né? Não, de maneira nenhuma. Né? Eu sempre, como eu falo, quando a gente vai aqui, ó, toma cuidado até com que você vai se despertar. Você está Olá, Danúbia! minha linda, seja bem-vinda. Até a forma, né, do despertar, ela é muito importante. Mas se você consegue despertar no silêncio, ok, né? Deixe a criança se despertar no silêncio. Vá lá, chame, não grite, chame, né? Porque no inconsciente dela, ela pode estar já no horário de levantar, então ela vai se restabelecer ali no seu emocional, né? Ah, se a criança não entende, não consegue se conectar com os horários, principalmente nessa pandemia que ficaram muito, coloque uma música mais ambiental, né?
mais construtiva e calma, né, do que você já acelerar esse metabolismo da criança sem ela ter que entender. Então, aquele dia vai ser de picos, né? Eu falo, se eu acordo dessa forma, né, eu preciso de 5 minutos, uma criança acordada, né, totalmente naquela, vamos lá, vai, vamos, ou senão no grito, ai, vai logo, tá perdendo a hora, você não fez isso até agora. Gente, a criança vai se tumultuar, né, e para adolescente isso é o fim, e realmente é o fim nos gritos, não é? Ah, Não, sei eu sim. não sei o que acontece, que geralmente a hora de acordar e a hora de dormir, os pais querem armar um circo. Porque aí, acorda, põe o uniforme, não sei o que, isso aqui lá. Aí na hora de dormir, pega a chupeta, põe a blusa, põe o pijama, vai tomar banho. Como que a criança vai dormir se você está montando um circo? Né? Como que ela fica bem? Quando você acorda ela muito nos gritos, naquela correria, como que ela vai ter um dia equilibrado? Nossa, ela já acordou na maior bagunça, né? E Sim, assim, hoje, né, como o nosso foco é adolescente, gente, se você tem que acordar o seu filho todo dia, pergunta, filho, como você queria que a mãe ou o pai te acordasse? uhum. Ele pode É falar para muito você, importante. eu coloco a música que eu gosto no celular e tá tudo certo. Mas ele pode falar, você podia me acordar, sei lá, passando a mão nas minhas costas? Tudo bem, filho, tá na hora de acordar. Entendeu? Às vezes a gente, o adulto, ele quer encontrar soluções, muitas vezes era só ele perguntar para a criança ou para o adolescente. E muitas Sim, vezes isso é ele não importante. faz, ele quer descobrir, né? E ele não descobre, né? E aí o adolescente não entende o adolescente, que adolescente é tudo complicado. É tudo complicado assim, né, para os pais, porque não olha, porque não olha, exatamente, não sei o que acontece, né? Eu Mas falo às com vezes não medo, olha. eu falo que assim, eles têm medo de perguntar o sentimento dos filhos, né, em relação a toda a harmonia, né? Se você perguntar e ir encaixando, eles vão entender, né? Não é difícil você parar e falar assim, olha, como você gostaria de ser acordado? Ou como você gostaria de estar me ajudando em casa? Né? Não é difícil perguntar. Ó, eu preciso, igual aqui a gente restabelece assim, ó, 6 horas eu tenho, 7 horas eu tenho live. Então, das 6 às 7 eu tenho essa preparação, né? Tudo bem? Ó, é tal dia e tal dia. Não, mãe, tudo bem. Não pode fazer barulho, tá? Mais ou menos, né? Mas até eu entendo, eu não tô colocando ninguém mudo, Mas é né? barulho, não é fazer, né, gente? A É gente grito, tem que ter. Tem outra coisa também, né? Às vezes a mãe quer acostumar o filho a dormir no silêncio. nem Só que, todos. gente, não dá. A gente não consegue. A gente não consegue. Porque o vizinho fez barulho, porque vai ter um dia. E aí o que acontece? Você quer acostumar o seu filho no silêncio absoluto, mas você não controla o resto da sociedade. Não. E se essa criança ela costuma dormir num silêncio absoluto, vamos supor, você muda para um apartamento que o vizinho de cima tem cachorro e fica andando as patinhas. Sim, Isso pode causar um distúrbio no sono do seu filho, ele não conseguir dormir direito. E aí isso também provoca um desequilíbrio emocional. sim. Na psicoterapia, a gente trabalha muito essa relação de barulhos, né? Como se retrata uma criança ou adolescente, até os pais. Que os pais, eu consigo dormir, eu vou para a cama, não. Muitos pais falam, eu tenho que estar tal horário na cama para você levantar. E os pais mesmo têm esse desconforto, né? Mas para os filhos quer ensinar sem barulho nenhum, né? Não existe barulho nenhum. A criança tem que Sempre se vai ter adaptar. um barulho. Sim. Um barulho. Seja o vizinho, seja o cachorro, seja as motos passando na rua, carro, caminhão, barulho de pedra. O interessante é você fazer com afeto, né, essa demonstração. Né? Não é ir lá jogar a criança na cama ou falar, fica aí no seu quarto, que eu não quero ver você, porque geralmente os pais perdem a paciência. Já está na hora, desliga tudo, vai lá, desliga a chave. Não, não é dessa forma. Né? Vamos estabelecer um horário para a gente, né, para ter um retorno melhor, tanto do sono. Tem crianças que têm distúrbio do sono, o Ramon foi um que teve, não é fácil, tá? Distúrbio? Distúrbio do sono, descontrola todo o emocional,
né? Eles são muito calmos, mas de repente você falou alguma coisa, ou a impulsão deles de agressividade eles nem sentem, né? Sim. Então dá muito esses picos, né? Você tem que entender se seu filho dorme bem, né? Você já parou para pensar se seu filho dorme bem? Porque às vezes a agressividade vem geralmente do sono, do tempo mal dormido, tá? E Alguém adolescente, equivocado? sim, e o adolescente ele tem épocas que ele dorme, né? 6 horas, 8 horas. Tem adolescentes que dormem até 12 horas, tá? Só que não pode passar muito. A estatística seria até umas 9 horas no máximo, tá? Passou disso, tem algum descontrole também emocional, de esconderijo. A criança que dorme, tá? Mais de 12 horas, observe, principalmente adolescente, ele está tendo picos emocionais de depressão, porque ele está se escondendo do mundo. Pode ser da família, dos gritos, ela começa a se fechar e ela dorme muito, tá? Às vezes o pai nem entende, essa criança não sai do quarto, não sei o quê. Observa, tá? Refletir, ver o que você reflete em comportamento. Eu falo que a gente não trata na aromaterapia só a criança ou só o adolescente, a gente começa a tratar os pais, porque esse reflexo primeiro sempre está nos pais, né? Muito difícil, às vezes, uma mãe muito carinhosa, até entender que a mãe muito carinhosa, ela pode trazer traumas, pode, porque essa grudação não deixa a criança respirar, e a criança fica muito sufocada. Então, entender que você precisa tirar um pouco desses laços de afetividade, né? Controlar tudo isso. Por isso que eu sempre falo, né? Em relação emocional e ambiental, a gente sempre traz na aromaterapia transmutações, principalmente com os olhos. Melaleuca, que transforma o ambiente, né? E limpa. O alecrim, que dá esse foco de entendimento. O bergamota para alegria. Por quê? Porque são que transformam o ambiente e prepara as pessoas, né? Porque não adianta nada querer e a pessoa e não ver essa devolutiva, porque tem pais que não enxerga a devolutiva de afeto da criança. É muito triste até a gente falar disso, né? Mas assim, tem muito pai que não compreende a demonstração do filho de carinho. Porque assim, ok, gente, tem gente que não gosta de abraço, tem gente que não gosta de beijo. Só que não é sair daqui. Fala, filho, ó, papai não gosta muito porque às vezes a criança é uma criança com uma personalidade muito emotiva, então ela quer estar perto, ela quer pegar a gente. Personalidades emotivas, as crianças elas têm essa carência, né, muito estampada. E você precisa ensinar ela que ela não precisa, porque nem todo mundo gosta que fique pegando, gosta que fique. Então, quando você fala, sai daqui, eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto, fala pra ela, filha, ó, a mamãe vai te abraçar, mas a mamãe não gosta de abraço, entendeu? Tá bom? Quando você quiser um abraço, você vem e abraça a mamãe, mas a mamãe não gosta que fica muito agarrado. A gente tem que falar Mas para eu falo que criança. não gosta, né? Não pode ser falado que essa palavra não gosto é repelir as crianças, né? Tentar de uma outra forma. Olha, sentar e falar a realidade, eu acho que é mais importante. Não fui criado com muito abraço, né? Esse lado afetivo, né? Geralmente a gente, vamos lá, assim, da minha época, simplesmente foi muito difícil ter um abraço do pai e da mãe. Mesmo quando se formava, mal falava parabéns, né? Então, entender essa retrospectiva e não levar tudo isso a ferro e fogo. Peraí, vamos sentar, vamos conversar. Olha, na minha época eu não tive, então eu vou ter que aprender com você esse afeto, né? Só que aprender não é toda essa afetividade. É entender que tudo vai passo a passo, porque a criança, quando é muito grudada também, ela pode ter um transtorno na hora de se desligar e ir para o mundo. Porque a gente cria filhos para o mundo, para entender e ter essa diversidade. Né? Entender o porquê essa parte afetiva também é importante. Por que ele está grudado? Ele está com problema na escola? Teve alguma briga com um amigo?
né? Por que esse acolhimento? Ele precisa desse abraço. Está acontecendo alguma coisa? Né? Então, os pais têm que observar muito isso. Sim. E ser sincero, exatamente, ser sincero. Porque assim, a criança, gente, ela não vai saber o seu limite se você não falar para ela. E aí o que acontece? A gente perde a paciência e fala, sai daqui, vai fazer outro lugar, vai fazer outra coisa. A gente fala com um impulso emocional muito forte, né? E aí a Sim, criança absorve esse sentimento, né? E o que que dá para a criança a sensação de que ela não é aceita, de que ela não é querida. principalmente. E aí, o que acontece? Você não fala, você não fala. Fala para o seu filho, fala, olha, filha, eu não quero que fique abraçado o tempo inteiro. Você pode me dar a mão? Eu não gosto que fica pulando em... A gente não tem o direito de gostar das coisas e não gostar das coisas. Mas a Uhum. gente precisa colocar para os nossos filhos de uma forma, não esse sai daqui, não de uma forma agressiva, ensinando para eles que isso são nossas características, que um outro vai gostar muito que ela abraça o tempo inteiro, que um outro vai gostar que ela abraça mais ou menos, que cada pessoa é diferente. E são essas Sim. características, essas individualidades que nos fazem ser únicos. E a criança precisa saber, até para ela se relacionar com os outros. Eu tenho Com uma amiga, certeza. eu sou muito do pega, eu sou muito do pega. Sim, E eu tenho uma amiga que ela não gosta de abraço. E às vezes eu falo para ela, eu falo, hoje eu posso te dar um abraço? Aí ela vem e me sim. abraça. E aí teve um dia que eu estava na minha sala de aula e ela entrou na minha sala chorando e me abraçou. E aí eu falei, nossa, ela não tá bem, mesmo. Sim, Sentei e falei, vamos conversar, o que que tá acontecendo? Porque pessoas que têm essa personalidade menos afetiva, quando elas têm um descontrole muito emocional, elas querem esse contato. Porque o contato físico ajuda o controle emocional. Ajuda, muito. né? Então, assim, a gente precisa ter. Às vezes, seu filho está muito triste, está muito, né? Aconteceu alguma coisa com ele, ele chega para te abraçar e você dá essa paulada. Sai daqui, não quero abraço. Sabe? Acontece. Entender a criança, entender o adolescente, olhar e falar: nossa, você me pedindo um abraço, porque às vezes essa criança também não é de pedir abraço. Ela pode ser de abraçar o tempo inteiro, mas ela pode não ser. E aí chega, nossa, você quer um abraço? Não abrace e deixa a criança sair. Gente, responsabilidade afetiva. O que aconteceu com você? Começa em Sim, casa. A responsabilidade afetiva começa em casa. O que aconteceu com você? Você tá bem? Ah, eu é não quero importante. falar agora. Tá bom, quando você quiser falar, eu estou aqui. Mas Deixar é isso muito cuidado, falar sabe? para a Eu acho que criança que você está sempre pronta é para importante. acolher, né? Né? E muitos pais não falam, não quer falar, deixa pra lá. Deixe sim, Olha, né? mas é, Essa responsabilidade. Eu estou aqui. Quando você quiser conversar, chama, né? Deixe o adolescente saber disso, que é muito importante, né? E esteja preparado. Não vai fazer da criança, mãe, a gente pode conversar agora. Ah, agora não, depois, espera aí. Você pediu isso, né? Você pediu para que ele te chamasse. Por que você não vai dar esse minuto? Atrasado ou não, as coisas atrasam, é seu filho, é a sua responsabilidade afetiva com ele. exatamente. E outra coisa que eu lembrei. Às vezes, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A fase da adolescência é a fase onde tudo acontece a primeira vez. É o primeiro amor, é a primeira Sim, desilusão amorosa, é a primeira responsabilidade escolar, onde eles chegam numa escola, muitas vezes no primário é diferente do ginásio, né? sim, Muitas coisas acontecem a primeira vez. E aí o que acontece? Ele tem uma discussão com o melhor amigo que na época da adolescência é tudo é tudo muito extremo. Ou é sim, tudo muito o céu, ou é tudo muito o fim do mundo. É uma característica da fase, e todos os adolescentes são assim. E aí o que acontece? Sua filha tá triste porque ela brigou com a amiga dela. Aí você faz assim: ah, isso aí é coisa de criança, depois vocês se voltam. Gente, deixa eu falar uma coisa: acorda.
Você queria que ela fosse falar para você o quê? Problema financeiro, problema no trabalho. É claro que Bem, ela vai falar de coisas que para você são infantis, porque ela está falando coisas da idade dela. né, coisas assim, até no meio do ano. A Bárbara teve uma relação assim, que a amiga precisou, os pais precisaram mudar, né? E eram hiper amigas. E esse desapego, né? Esse laço, Nossa, não é de um dia para o outro, não, né? Entender assim, ó, pais, pode ser a mudança começa hoje, né? Só dela saber que, ó, vou mudar. Esse sofrimento ele se prolonga até a data da mudança, tá? Esse acolhimento precisa ser observado e após essa mudança, tá? Porque é muito, muito importante. As crianças, ela tem esse 8 e 80 muito, picos muito emocionais, que às vezes uma amizade, para elas, é o mundo delas, né? Aquela amizade que ela conta tudo, aquela amizade que ela tem dentro de casa, né? Então, tem todo esse envolvimento. E esse amparo dos pais é muito importante, que uma amizade ou até uma briga, né, tem relação com o próximo futuro dela, como ela vai ter essa relação com outra pessoa, verdade. né? Se não até abusos. Como que você sabe que você pode amparar o seu filho se ele sofreu bullying, né? Porque tem pais que falam assim, me chamaram de bobo, mas para ele o bobo foi agressivo naquele momento. O que as pessoas não entendem sobre o bullying é que, assim, gente, o bullying, ele é um julgamento que a pessoa não aceita. E o bullying, ele vem junto com a exclusão, com a falta de aceitação. Os adolescentes, eles querem se sentir aceitos, eles querem se sentir bem nos lugares. E aí, quando eles sofrem um bullying, que 10 pessoas, gente, 10 pessoas no mundo do adolescente é uma multidão. Sim, 2 pessoas já é. 2 pessoas já Duas são até pessoas demais. é. Então, assim, 10 pessoas que se unem para zoar aquela criança, para fazer o bullying com aquela criança, para ela é a morte. Para ela é. E aí, quando você vai falar, e é muito ruim isso, porque assim, gente, o bullying é uma oportunidade de vocês se reconectarem com o filho de vocês, vocês perdem, porque não prestam atenção. Exatamente. Ai, filha, mas filha, não liga não, você não é boba. Gente, filha, mas por que que você ficou tão magoada, né? Quem falou isso pra você? Descobre quem falou, né? Fala pra sua filha, tentar, tentar entender por que que ela falou. Mas vocês já brigaram antes? Faz a criança tentar resolver esse problema. É igual. E esses dias aconteceu, umas amigas, a gente estava numa reunião de amigas, e aí uma amiga fez assim, nossa, a fulana tá gorda. Aí passou. Aí a filha dela depois veio falar para mim assim, nossa, tia, eu queria... Tia, você pode me ensinar uns exercícios? Eu queria emagrecer. Aí eu falei assim, por quê, né? Ela falou assim, não, tia, a fulana usa a minha roupa. Minha mãe chama ela de gorda, então eu tô gorda também. Eita. Mas Presta aí é que tá. Né? O que a gente fala muitas vezes reflete. Né? Reflete, porque as meninas trocam roupa. Ela não é gorda, mas o que acontece? Ela tem o quadril largo. Então, assim. E hoje as crianças se desenvolveram bastante. E, gente, serve na pessoa que a mãe tá falando que tá gorda. Então, é aqui que a criança faz, o adolescente faz. Nossa, ela tá usando minhas roupas, então eu tô gorda também. E se não der um apoio emocional para essa criança, provavelmente vai ter dislexia, vai ter um monte de problemas perigosíssimos, tá? Que levam à morte por causa disso. Nossa, como falei, esse pico da nossa conversa dá para deixar um exercício maravilhoso. Da minha parte, gente, quem nunca observou o filho com alguma palavra assim, sofreu um bullying ou fui chamado de qualquer nome que para ele foi agressivo, e ele ficou desamparado, tá? Depois no vídeo vocês passem lá, eu vou dar um exercíciozinho com alecrim para vocês se conectarem, porque é importantíssimo, né?
E aí, Nicole, que tal o exercício? Um exercício, eu vou dar uma reflexão. Eu quero que Sim. vocês pratiquem a empatia com o filho de vocês, né? Eu quero que vocês percebam, nossa, se você estivesse falando consigo mesmo, como que você ia se sentir? Já que a gente está falando de emoções, né, de desenvolvimento emocional. Então, se olha no espelho e fale frases, né, que você repete muito para o seu filho. E às vezes assim, nossa, você não faz nada direito, porque as mães falam, nossa, você não sabe arrumar seu quarto, né? Então, como que você ia se sentir uma semana você ouvindo isso? Uma semana só. E ele ouve isso dias sequentes, né? Então, Sim. é essa a reflexão. Ó, nesse exercício que a gente está dando para reflexão, a gente vai deixar depois como fala, duas pessoas Duas aí vezes. no sorteio. Duas pessoas, pode ser, no sorteio para ganhar essa análise, tá? Na psicoterapia, aí orientação, e comigo também. Então, eu estou aguardando vocês aí deixarem no comentário, né? E a gente vai fazer um sorteio para ajudar vocês aí. Não importa a idade dos filhos, tá? O importante é Exatamente. vocês entenderem passo a passo e se conectarem com cada um deles. Nicole, deixa seu contato para as pessoas entrarem Primeiro, aí. eu quero agradecer, porque é muito bom, né, Paulinha? A gente tem uma liberdade para falar, mas, gente, ó, é sério, adolescente é um assunto que me deixa muito brava pelos rótulos que dão para eles. Então, assim, desculpem, mas tudo que eu falei é verdade. A gente precisa olhar com mais delicadeza para os nossos adolescentes. Bom, quem precisar mais informações sobre orientação educacional, sobre comportamento de crianças e adolescentes, né? O meu, na minha bio tem os contatos, a gente sempre está junto, né? Estamos sempre trabalhando junto. Quem precisar dessa orientação, desse acolhimento, pode me procurar. A gente conversa para entender como você se sente e também entender a situação familiar e como seu filho se sente para a gente trabalhar tudo isso. Com E muito certeza. obrigada, viu, por essa noite. Imagina. É sempre um prazer, né? Eu falo que, assim, às vezes as pessoas não conhecem esse lado da psicoaromaterapia por causa disso, porque é a orientação pedagógica mais a aromaterapia, né, em função familiar e até personalizada, tá? Não é só comportamentos familiares, é também comportamentos pessoais, tá? Que a gente trata e entender as emoções, tá? Então, quem precisar entrar em contato comigo, entra na bio, tem meu contato, me chama no direct, tá? Para a gente fazer essa assessoria. Nicole, gratidão. A É sempre muito gratidão. bom. Eu falo que assim, a gente tem que falar a verdade, né? Não tem que esconder. Eu acho que educar não é colocar mimimi ou passar a mão, né? É falar a grande realidade, né? Porque o mundo está acontecendo e as crianças precisam do nosso olhar, os adolescentes precisam do nosso olhar, né? Conversar, entender que são pessoas que têm sentimento e que a adolescência, e não começa tão tarde, a partir dos 10 anos a criança já está se transformando, tá? Não pense lá atrás, não, que a sua infância foi diferente. A gente tem que se atualizar sempre, tá? Gente, hoje, os últimos estudos do desenvolvimento humano é que com 5 anos, a criança ela tem que aprender todas as informações que ela precisa levar para o resto da vida dela, que são informações para longo prazo, como respeito, valores, né, as origens familiares, tudo isso é até os 5 anos. E tem muita gente que até os 5 anos fica com aquela desculpinha, ai, ela é só uma criança. Não, não. É onde se aprende a falar me desculpa, obrigado, boa noite, bom dia. São frases pequenas que têm muito valor, né? Sim. A gente trabalha muito isso na aromaterapia. Não custa você falar um oi, como está seu dia? Mesmo que você esteja nessa pandemia, todo mundo dentro de casa, você está bem? Como você levantou hoje? Né? Simples palavras, grandes gestos. Na aromaterapia,
e a educação juntos. Com certeza. E assim, e é muito bom, viu, gente? Não só tá com a Paulinha, mas a gente, né, quando a gente prepara o material, quando a gente faz as coisas, é com muito carinho. E é sempre Sim, querendo levar informações que são úteis, que são verdadeiras. Porque, gente, é verdade isso que eu vou falar, e eu tenho até vergonha. Mas você vê tanto. Às vezes eu tenho vergonha de falar que eu sou pedagoga. Às vezes eu tenho vergonha. Porque é tanto pedagogo falando besteira por aí. É tanto psicólogo que não tem a compreensão do processo de educar. Assim como, né, o psicólogo ele não tem esse processo. Como o pedagogo tem. E aí, gente, é cada coisa que a gente vê por aí. Então, tomem cuidado com a informação que vocês ouvem. Porque tem gente que tá falando abacaxi é laranja e não tem nada a ver, é morango no final. bem A gente isso. fala isso, Paulinho. E tanto da aromaterapia também, que as pessoas, às vezes, elas passam informação que não são verdadeiras. E hoje a gente está tão carente afetiva que a gente vai acreditando nas pessoas de uma forma que não era para ser acreditar. A gente pega falsas verdades e traz aquilo com uma concepção tão grande que fosse verdade. Sim, Então, tomem cuidado com as informações. É importante a gente falar isso também, Paulinha. claro que é. Eu sempre falo assim, gente, a gente que estuda aromaterapia, a gente não estuda só o aroma, a gente estuda a psicoterapia, a gente estuda o equilíbrio emocional, tá? Principalmente porque quando você põe ele no ambiente, você pode estruturar e desestruturar uma pessoa, tá? Por isso que é feito o estudo pessoal e familiar, é feito toda uma análise de compreensão, porque o que serve para mim pode não servir para ele, né? Quando a gente fala de sono, sono tem várias causas emocionais e físicas, tá? Então não é assim, vou te dar o lavanda serve para eles, igual para mim. No meu estudo, quando eu fui fazer a terapia, a gente estudou cada óleo, né? A gente estudou cada óleo. Eu sempre friso, gente, o lavanda me deixou 3 dias acordado. E é um óleo para calma, Caramba. né? Você ficar assim, não dormir. Então, peraí, o amparo que ele dá para calma para alguns pode não dar para outros. Por isso que precisa, sim, estudar, fazer uma análise desse comportamento, trazer as suas emoções lá, porque ele vai mexer com o equilíbrio total do corpo, né? Não é só, usa isso que é muito bom. Sim, o lavanda é totalmente alérgico, né? É um óleo para alergia. Só que só porque ele é alérgico para alguns, vai servir para sono para outros, só que para mim, no caso, não serviu. Ele é ótimo com blade para passar respiratório para mim, mas durante o dia, à noite eu já não posso usar. Então, ter esse entendimento que educação, né? Eu sempre falo, eu mudei o nome da página por causa disso. Aromaterapia educacional, é justamente para entrar a educação e o lado de você pensar, peraí, antes de eu usar qualquer coisa, o que vai refletir em mim? E hoje as pessoas usam qualquer perfume, a gente está vendo muita gente alérgica. Outro fato, teve uma moça que morreu por causa de uma tintura, gente. Ela não sabia que era alérgica. Como que você pode usar uma tintura sem saber como está seu corpo? Tudo isso influencia. Então, quer dizer, uma simples pigmentação. Faz toda a diferença. Então, assim, então não fiquem nesse negócio, eu vou usar lavanda porque meu sono tá bom. Peraí, tá? Precisa fazer uma autoanálise. Precisa, porque o seu corpo pode não. Ninguém é igual a ninguém, as células não são todas iguais, né? E o povo está nessa loucura de, é tudo muito bom, e não é. Gente, Né? não é, vou falar a verdade. Pra gente fazer essas lives, pra gente começar a se juntar, ó. Nossa, não tá passando ali. Não, fiquei Olha meu. aqui, gente, olha o que ela me fez ler, essa mulher me fez ler, entendeu? Fora o que eu deixei a Nicole, né, Nicole? Então, Fora... tá aqui, ó. Fora as folhinhas que veio separada, veio. Mas gente, a gente precisa ter conhecimento para falar. Tem gente que está falando sem se aprofundar. E isso pode prejudicar, sim. Eu tive uma aluna de 2 anos que ela quase morreu. Porque a mãe passou. Oi, Ingrid, tudo bem? Porque a mãe passou esmalte nela.
E ela era alérgica. Mas, gente, é assim, você passa uma coisa no seu corpo sem saber se aquilo vai fazer mal ou bem pra você. Tem muita gente que não passa, tem muita gente que não usa. E aí você passa na criança sem fazer um teste. Eu vejo muito, às vezes, olha como as pessoas, a concepção de criança é distorcida. Eu vejo muitas mães tratarem o filho como se fosse bandejinha. Ai, o que que eu passo aqui? Ai, gente, É, põe a foto. Ah, a criança tá com o pé machucado. Põe a foto e faz. Gente, o que que eu faço aqui? Gente, o que que eu dou pra é ela assim, tomar? Gente, ela tá com dor de barriga. O que eu dou pra ela tomar? Gente, é sim. assim. É porque não revelam, mas existem muitos casos de crianças que têm parada cardiorrespiratória. Às vezes o povo fala que a criança engasgou, mas não é. É parada cardiorrespiratória porque deram alguma coisa para a criança. Aí fica com Com vergonha e certeza. fala que a criança engasgou. Sim, e na aromaterapia a gente fala, gente, tem solução certa, tá? Porque tem que diluir, cada idade tem uma dissolução. A gente tem que saber o amparo dessa criança, né? Como ela se situa até dentro de casa, brincando, é, com os pais, se é uma criança muito agitada, se é uma criança que ela consegue ter foco, né? Então não se agrega um óleo, né? Um óleo essencial apenas para eu quero a criança calma. Não, peraí. Sim. Você tem que entender vários fatores, né? Diluir corretamente, qual o amparo emocional que você precisa dar para essa criança, porque quando a gente fala de criança pequena, a gente faz estudo com os pais. Por quê? Como é o ambiente dela? Como você trata ela no dia a dia? São Porque às Paulo. vezes até você, o apego que você tem demais tira o sono dela, ou Tira. você está esquecendo ela em qualquer lugar, né? Porque Até tem o pais que. mamar. Até o mamar. Assim, Tem criança que a mãe. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando a criança começar, ela tá amamentando, não faz ela dormir no peito. Porque tem criança que associa o sono com a mamada. gente, E não é, gente. A amamentação é pra criança se alimentar, não é pra criança dormir. É claro que até. ela começa a adormecer. É claro que gente, nos primeiros dias a gente entende, a criança começa a adormecer. Só que ela pode, com o passar do tempo, você deixando ela dormir no peito, ela associar. E ela nunca mais vai ter um sono tranquilo. Porque você não vai ficar dando peito a noite inteira para ela. E aí, quando a gente interrompe o aprendizado de sono uma vez da criança, a criança vai ter distúrbio de sono praticamente para o resto da vida. Sim, principalmente, né, igual como que ela chama? A Ingrid falou, né, teve crianças que entram tomou leite e acabou se engasgando, e a criança acabou falecendo com 2 anos. Sim, às vezes os pais, né, a mãe principalmente, às vezes está cansada, né, mete lá o filho no peito, lá deitada, e esquece, essa criança, ela precisa se locomover, né? Você precisa fazer ela interagir para realmente o corpo dela, não é porque ela tem 2 anos que o pulmãozinho tá ali bem formado, que o estômago tá bem formado, gente. Demora, né? A criança tá do jeito que o corpo da gente cresce, os Sim. órgãos sofrem transformações. E a criança, peraí, ela está aprendendo, o corpo dela ainda está se transformando. Né? É igual quando a gente começa a falar que lavar louça, que é o natural, ou lavar qualquer coisa. A criança primeiro vai para a água. O que acontece na mão? Enruga, não enruga? Tem criança que abre por causa do tempo. A pele é a mesma coisa por dentro. O que você der demais pode causar. E é onde que a gente está tendo muita criança com problemas de lactose. Por É quê? isso mesmo, Ingrid. Porque os pais não fazem o teste antes, taca o filho direto para um leite, né? Em excesso. Ele mamava no peito, então ele já tem que tomar uma jarra de leite. Não, Mesmo. é Não, e uma outra, colher. o que ninguém sabe. Atenção, ó, notícia de última hora. Gente, sabe o que, que o corpo faz com todas as vitaminas que a gente pega no dia? Ele faz a transformação para o crescimento, para o fortalecimento dos órgãos, para o fortalecimento do músculo, para o fortalecimento da respiração, da parte cardíaca, no momento em que o corpo está em repouso. Então, quando a criança está, o corpo dela está fazendo uma atividade. Ele se prepara para fazer essa atividade, para distribuir as vitaminas, né?
para fortalecer ossos, para fortalecer tudo isso. E aí você vai dar comida para a criança, a chance da criança engasgar dormindo é muito grande, porque o corpo não está preparado para receber o alimento. Ele está preparado para a distribuição do alimento. E nenhum adulto. Agora com essa toda, a gente tem uma mania, eu falo que tem que se reeducar. Né? A Ingrid colocou aqui, nenhum adulto. Não, comer mais cedo. Né? O horário de alimentação não é tarde, 10 horas da noite. O corpo ele não consegue processar. O que tem de pessoas tendo AVC por causa da regurgitação novamente do alimento, a pressão já picos, diabetes sobe, né? Por quê? Deitou com o estômago totalmente cheio sem ele começar o processo, tá? Porque ele precisa soltar um ácido, e ele só solta esse ácido com você tendo alguma atividade, ou andando, ou conversando. Exatamente. O corpo ele precisa sentir movimento e não estar parado. Imagine para uma criança pequena, que o corpo ainda está começando a ter essa evolução, né? O coração está bombando, o desenvolvimento todinho, para depois fazer o processamento. É a mesma coisa. Né? Então, trabalhar, sim, a educação aromática e a educação familiar, ela é importante até para isso. Porque quando a gente fala de educação, é educar tudo. Né? E na aromaterapia, a gente preza essa análise. Né? Fala assim, vou fazer só uma análise terapêutica? Não. Eu geralmente, quando eu pego, eu falo assim, você passou no médico quando? Porque é a primeira pergunta que eu faço. Né? Quais são os seus relatórios médicos? Sim. Porque eles acham que, assim, introduzir aromaterapia é introduzir para ontem. Não. Vamos lá, eu vou fazer a análise. Como está seu sangue? Você passou no médico? O que o médico conversou com você? Traz os seus exames de sangue, né? Vamos analisar o que o médico passou para você de alopatia, para a gente introduzir, porque até o remédio que o médico passa interfere na saúde, como falar, tanto alimentar, quanto na sua transição emocional para a aromaterapia. Então, eu tenho que saber tudo que foi passado para você. Eu tenho que estar junto ao seu médico fazendo o melhor que é para você. Não posso te dar um óleo que está aí tratando com remédio de pressão, mas você tem depressão. O médico passou X remédio. Eu vou te dar qualquer um. Primeiro, se eu te der um óleo de cravo, eu te mato. Já começa por aí. Porque se é um óleo de cravo, ele trabalha... Não, você acha que... eu sou apaixonada. Não, então. Mas não pode se tratar com óleo de cravo, com óleos quentes, porque ele sobe pressão. Sim. Como que eu posso te passar um óleo quente para você fazer um tratamento até aromaterapêutico? Porque as pessoas falam, o cheiro não interfere. Quantas pessoas usam aí N perfume e passa mal? E você me fala que a aroma não interfere na sua vida? Desculpa. Então você está se enganando. Sabe, gente, a aromaterapia, tem gente que não acredita que mexe com humor. Sabe quando a gente passa num lugar e sente aquele cheiro que remete à infância, à casa da avó? A gente lembra, muitas vezes, a aromaterapia é isso, ela mexe com os seus sentimentos mais internos. E às vezes a gente passa em algum lugar, é legal falar isso também, Paulinha. A gente passa, num lugar que faz bolo. Gente, a gente lembra da casa da avó, o lugar que sentava. A gente lembra tudo isso. E a aromaterapia nada mais é que trabalhar os seus sentimentos, trabalhar o seu interior, alma, corpo e mente, pelo cheiro. E eu tive essa experiência. Estou tendo essa experiência. Assim. Eu sempre falo assim, né? É que eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada pelo olhinho de cravo. Mas assim, a gente não pode... Quando a gente vai trabalhar junto com uma pessoa e a pessoa não tem esse conhecimento, não sabe qual é a função, é isso mesmo, é introduzir para que ela passe, né, por essa mesma análise, para ela entender o quanto agrega, né? Igual a gente faz quando a gente agrega aromaterapia em podologia, em consultórios, né? A pessoa que vai introduzir, ela tem que entender o que aquele óleo, né, vai fazer, para depois ela passar para algum paciente, ou introduzir numa casa de massagem,
né? Porque ela pode espantar, como ela pode trazer clientes. Ela pode ter pessoas que passem mal com certos cheiros, então tem, né, com certos aromas. Então ela tem que entender. Não é só empregar. Peguei aqui, ai, me passa tal óleo e emprega. Não, né? Educação, eu falo que educação aromaterapêutica é tudo isso. Educar. Primeiro se educar, entender tudo aquilo que você está fazendo. Exatamente. Porque o educar é um processo. Gente, o educar é um processo. Ele tem início, meio e fim. Quando acaba, na morte. E pronto. Durante a vida Bem por aí. inteira, o educar, ele tem sérios processos. Cada momento da nossa vida, a gente está aberto a aprender, a gente está aberto a ensinar. É claro que na Sim, educação, as pessoas falam muito mais do desenvolvimento infantil e do desenvolvimento dos adolescentes. Só que o desenvolvimento humano, ele começa do dia quando a gente nasce até o dia que a é, gente morre. E tem fases, a gente tem fases na vida. Não é só da criança e não é só do adolescente. bem por aí. Gente, a gente vai deixar um pouquinho mais para as próximas lives. Fiquem Verdade. conectados. Sigam a orientação positiva, né? Sigam a nossa página e deixem os comentários, porque aí o exercício tá válido, hein? Quem não pegou, Exatamente. o exercício está aí válido. Vamos ver quem é que vai responder desse exercício a forma correta de educar. Tá certo? E amanhã, Nicole, Tony, eu queria só lembrar que amanhã eu tenho live com a Ingrid, que oba, a Ingrid está aqui, que é como dar autonomia para a criança. Então, gente, não percam, é às 3 horas da tarde amanhã, vai ser maravilhoso. olha, manda o sininho, hein? Nós vamos estar ativos para ver. Vamos, Eu, 3 horas eu já mando só os aviãozinhos. tá bom. Amor, fica com Deus. Uma boa noite a todos. Obrigado aí por estar com a gente, né? Entender um pouco sobre educar, né? E ser educado, porque não é só educar, é ser educado, né? Para poder passar aí para os nossos adolescentes muito mais benefícios e afetos de forma correta. Gente, Nicole, beijão. Muito Tchau, gente. obrigado. Boa Imagina, eu noite. fico grata. Tchau, Paulinha. Tchau, Ramon. Ficou com Deus. Tchau, gente. Boa noite a todos. Obrigada pela companhia. Obrigadão. Tchau.